verdadeiro plano de Beyond Netero é revelado e tudo indica que o fim da Guerra de Sucessão está próxima. Além disso, uma coisa interessante aconteceu. Antes da lei marcial ser imposta, o Kurapika começou a desenvolver o seu plano para que o Gon e o Killua possam salvar o Príncipe Wobble. No fim, tudo parece convergir para um grande confronto, onde apenas alguns tripulantes irão sobreviver. Pessoal, o capítulo começa com um salto temporal, voltando 2 meses antes da partida do Black Whale. Logo de cara, nós vemos Furikov, soldado do exército privado do primeiro príncipe Benjamin, no momento em que ele percebe estar sendo atingido por algo invisível, um ataque de Nen que nenhum sentido comum conseguiria detectar sozinho. Esse recuo no tempo cumpre uma função clara dentro da própria estrutura do capítulo, mostrar que tudo o que está acontecendo, inclusive a imposição da lei marcial, que só explode no presente da narrativa, já vinha sendo preparada muito antes de qualquer príncipe sequer pisar no navio. Ou seja, Beyond Netero não reagiu à guerra e apenas aproveitou o momento. Ele construiu seu plano com anos de antecedência, plantando peças que a maioria dos personagens ainda nem sabe que existem. Bom, dito isso, nós precisamos dizer que o Furikov possui uma habilidade de Nen bastante incomum chamada de Fullmetal Alchemist Combo Master. E com esse poder, ele manifesta uma espécie de laptop funcionando quase como uma interface de sistema operacional. Essa habilidade também permite detectar ataques invisíveis, identificar maldições, analisar habilidades alheias, decodificar condições ocultas, criar itens de suporte e desenvolver ferramentas capazes de enfraquecer ou neutralizar poderes específicos. É uma habilidade de investigação pura, funcionando na prática como se Furikov fosse capaz de abrir a técnica de outra pessoa, como se fosse um arquivo criptografado. Além disso, vale reparar em um detalhe visual pequeno, mas revelador. O laptop dele carrega um símbolo da grande árvore de Kakin, o mesmo símbolo ligado à identidade nacional do Império. Isso, na minha concepção, não é só uma estética. Na verdade, esse fato nos mostra que Furikov não se enxerga como um indivíduo isolado dentro dessa guerra. Ele se vê como uma folha presa ao tronco do próprio Império, vivendo, servindo e lutando em nome de uma estrutura maior do que ele mesmo, o que separa a lealdade dele a Kakin da manipulação fria que Beyond está prestes a expor. Dito isso, é justamente utilizando essa habilidade que Furikov percebe o próprio sistema disparando um alerta. Ele foi afetado por um ataque furtivo de Nen, do tipo que normalmente indica maldição, doença espiritual ou manipulação em múltiplas camadas. Só que o dado mais chocante não é a própria maldição, é a informação extra que o sistema revela junto. Existe uma segunda pessoa afetada pela exata mesma condição, listada como um alvo anônimo. Nesse momento, o Furikov não descobre apenas que está amaldiçoado, ele descobre que a própria vida está amarrada de alguma forma que ele ainda não entende à sentença de morte de outra pessoa que ele nem sabe quem é. Dito isso, ao analisar o próprio histórico, Furikov percebe que o alerta da maldição surgiu exatamente no mesmo período em que os príncipes passaram pelo ritual da urna da semente. E isso leva a uma dedução importante. Se essa maldição fosse uma condição geral do próprio ritual, ela deveria ter afetado vários príncipes e guardas no mesmo local. Porém, o sistema mostra apenas 2 nomes, Furikov e o alvo anônimo, o que sugere algo bem mais específico. A maldição não nasceu no ritual, ela já existia antes, adormecida e foi apenas ativada quando um príncipe específico participou da cerimônia. E galera, isso muda a escala do próprio conflito. A Guerra de Sucessão deixa de ser apenas uma disputa para ver quem vai assumir o trono e passa a ser algo premeditado, manipulado, cujo objetivo final é a exploração do continente escuro. Diante disso, e juntando as próprias peças, Furikov chega à única conclusão lógica possível. Pouquíssimas pessoas no mundo teriam conhecimento de Nen suficiente, acesso ao próprio sistema de Kakin, interesse direto na sucessão e a capacidade de esconder a identidade do segundo alvo com esse nível de precisão. Diante disso, essa combinação aponta para uma única pessoa, Beyond Netero. Ao perceber isso, Furikov entra em contato, se identifica como soldado do exército privado de Benjamin e vai direto ao ponto, perguntando sem rodeios se foi o Beyond quem colocou aquela maldição nele. E o Beyond, ao invés de negar, confirma tudo isso com uma tranquilidade quase perturbadora, elogiando a própria capacidade do Furikov de ter percebido aquilo sozinho. Também, Beyond explica que a maldição foi colocada em Furikov logo após o próprio nascimento, acumulando aura silenciosamente durante toda a vida dele, com uma função real que só se ativa depois da própria morte do Furikov. Nesse momento, através do Nen pós-morte, essa energia acumulada por décadas seria liberada de uma vez, direcionada para matar um príncipe específico ainda não revelado. Galera, a parte mais incrível é que Beyond não se apresenta como um algoz nessa conversa. Ele enquadra a própria maldição como proteção, como amuleto, como ferramenta pensada para o bem de Kakin, insistindo que o resultado final favoreceria justamente Benjamin. Se a gente parar pra pensar, essa é uma característica marcante do personagem e todas as vezes que eu paro pra ler, eu fico ainda mais incrédulo. Beyond transforma um ato monstruoso, criar literalmente um filho para funcionar como bomba humana, em um discurso de missão histórica e prosperidade nacional. E existe ainda uma leitura alternativa que a gente precisa comentar e que o próprio Furikov pensou durante esse capítulo. Por mais que a maldição de Beyond realmente consiga anular certas condições de Nen, é possível que o verdadeiro alvo nunca tenha sido outro príncipe qualquer, e sim o próprio Benjamin. Especialmente se a besta guardiã dele carregar algum tipo de proteção pós-morte que o Beyond precisaria neutralizar antes que ela se tornasse permanente.
Nesse momento, tentando reverter a própria situação, Furikov utiliza a habilidade de análise para calcular quanto tempo levaria para decodificar aquela maldição e criar um antídoto real. O resultado é assustador. Aproximadamente 365 dias só para decodificar a estrutura completa e mais 700 dias para formular e conjurar qualquer tipo de contramedida. Mesmo com uma habilidade praticamente perfeita para esse tipo de investigação, o próprio sistema calcula que remover essa maldição durante a viagem é praticamente impossível. E isso revela o tamanho da paciência do Beyond como estrategista. Ele não criou apenas uma armadilha para explodir amanhã. Ele criou peças pensadas para resistir décadas, complexas o suficientes para vencer até quem tentasse desativá-las usando ferramentas de exorcismo avançadas. O capítulo deixa claro que Beyond não está improvisando. Ele gerou filhos dentro de Kakin, posicionou eles estrategicamente dentro do próprio exército, amaldiçoou cada um logo após o nascimento, ligou essas maldições a príncipes específicos e usou a própria sucessão como gatilho de ativação. Tudo isso construído com décadas de antecedência, muito antes de boa parte dos príncipes atuais sequer terem nascido. Ainda por cima, ele chega a afirmar durante essa mesma conversa que para a sucessão cumprir a própria função corretamente, praticamente todos os príncipes precisariam morrer antes do navio alcançar o novo continente, alegando que só assim a proteção das bestas guardiões se transferiria de forma adequada para o sucessor final. No fim, não fica claro se essa afirmação é uma verdade absoluta, meia-verdade ou apenas uma manipulação calculada para empurrar o Furikov a agir a favor do Benjamin. Dito isso, vale reparar no tamanho da escala desse plano quando comparado a qualquer outra ameaça já apresentada dentro da própria Guerra de Sucessão. Máfias, agentes infiltrados e até a própria trupe fantasma agem dentro de uma escala de dias ou semanas. O Beyond opera numa escala geracional, moldando o próprio resultado da guerra antes mesmo de existirem jogadores suficientes para disputá-la. Isso reforça uma leitura importante sobre o personagem. Ele nunca tratou o continente escuro como um objetivo isolado. Ele sempre tratou governos inteiros, incluindo o próprio corpo dos filhos, como ferramentas descartáveis dentro de um projeto muito maior do que qualquer sucessão real. E é dentro dessa mesma conversa que surge um detalhe que reorganiza a moral inteira dessa guerra. O Beyond comenta que Benjamin e os próprios soldados dele nunca participaram do Carnlevare, os rituais brutais da elite de Kakin ligados à origem das crianças marginalizadas e descartáveis, como a própria Morena. Galera, isso não transforma o Benjamin em um herói, muito pelo contrário, ele continua violento, autoritário e perigoso. Porém, o capítulo obriga o leitor a considerar que ele talvez rejeite certas tradições podres do próprio país, tornando a moral dessa guerra bem mais complicada do que um simples confronto entre príncipes cruéis e príncipes descendentes. Seguindo, encerrando o flashback, o capítulo retorna para o presente, aproximadamente 25 minutos antes da declaração da lei marcial especial, focando no quarto 1014, onde o Kurapika, a rainha Oito, o falso Wobble e o soldado Babymina se encontram. O Kurapika precisa localizar o verdadeiro príncipe Wobble, e a Oito sugere utilizar o próprio sistema de entregas do navio, que ainda permite envio de cartas, encomendas e mensagens por drones, enquanto Black Whale segue dentro de uma região acessível, com prazo de até 2 semanas após a partida e resposta estimada em cerca de 1 semana. A estratégia da Oito envolve escrever cartas utilizando a escrita de Yamato, complexa o suficiente para esconder uma cifra inteira dentro do próprio texto, disfarçando qualquer estranheza como um simples erro de quem não domina perfeitamente aquele idioma. Diante disso, o Kurapika reforça que a mensagem não pode conter nomes concretos, localização exata, nem qualquer referência direta que comprometa a Oito, a irmã dela ou o próprio Wobble, sugerindo o uso de uma palavra-chave que só a irmã reconheceria como ponto de encontro seguro. Diante disso, ao avaliar internamente cada possibilidade de erro, o Kurapika pesa os riscos reais. A carta poderia ser interceptada, o código poderia ser decifrado por terceiros, o drone pode falhar, uma simples mancha pode destruir a cifra inteira, a irmã de Oito pode não entender a mensagem ou não saber agir sob pressão, e qualquer confirmação de que o Wobble está fora do navio pode, na prática, equivaler a eliminá-lo oficialmente da própria disputa pelo trono. Ao mesmo tempo, sem esse contato, fica praticamente impossível convencer a irmã a confiar no Gon e no Killua quando eles finalmente chegarem. E é logo depois dessa análise que acontece um dos momentos mais intrigantes do capítulo. Kurapika diz alguma coisa para Oito, mas o próprio capítulo esconde o conteúdo exato dessa fala, mostrando apenas a reação de surpresa e de resignação dela. O conteúdo dessa fala pode variar, pode ser uma instrução secreta, um plano alternativo ou até uma mentira calculada para despistar os guardas do primeiro príncipe. De qualquer forma, é um gancho deixado deliberadamente em aberto, provavelmente amarrando uma maneira do plano ser um sucesso. Conhecendo Kurapika, ele deve ter pensado em algo que funcionasse em paralelo com qualquer reação que o príncipe pudesse vir a ter. O problema é que ele não previu que a resposta viria tão rápido, cerca de 25 minutos depois, como vimos durante o final do capítulo. Bom, de qualquer forma, pouco depois do Kurapika entregar os cartões para uma inspeção, uma transmissão de emergência toma conta do navio inteiro. A lei marcial especial foi declarada e a mensagem reforça que não se trata de nenhum tipo de exercício. A partir desse instante, Benjamin passa a agir de forma completamente aberta, com controle militar sobre o primeiro andar, movimentação forçada dos príncipes, busca ativa pelo Wobble, isolamento de quartos, revista de mensagens e bens, desarmamento de guardas, acusações formais de traição e a concentração de
de todos os príncipes dentro do quarto 1001. Diante disso, a reação de cada facção específica reforça o quanto essa guerra já se tornou multifacetada. Camila recebe a notícia enquanto está em uma massagem e reage apenas com irritação pelo barulho, sugerindo arrogância extrema ou confiança absoluta na própria besta guardiã. O quarto príncipe de Seredanish permanece treinando em Zetsu, sem se desconcentrar nem por um segundo, um comportamento que preocupa o próprio guarda dele mais do que qualquer reação de pânico conseguiria, considerando que a sua habilidade de enxergar o próprio futuro em poucos segundos pode significar que ele já processou o anúncio antes mesmo dele terminar de ecoar pelo navio. No espaço de Tubepa, o soldado ordena isolamento total, aponta armas para os próprios pesquisadores e só recua quando Tubepa intervém, lembrando que aquelas pessoas são recursos indispensáveis para o futuro científico de Kakin no novo continente. Esse pequeno momento já entrega bastante sobre a prioridade real de Tubepa dentro dessa guerra. Enquanto a maioria dos príncipes só pensa em sobreviver até o fim da sucessão, ela já está pensando na estrutura que vai sustentar o próprio império do outro lado da viagem, tratando o conhecimento e pesquisa como um tipo de poder tão valioso quanto qualquer besta guardiã. Na sequência, os príncipes recebem ordem de comparecer ao quarto 1001, podendo levar os guardas, mas obrigados a entregar as próprias armas antes de entrar. Segundo os soldados, o próprio príncipe Benjamin promete falar pessoalmente com cada um deles, aparentemente sozinho. E galera, isso é bastante suspeito considerando o próprio nível de combate dele. Reunir vários príncipes desarmados dentro de um único espaço controlado pelo Benjamin pode significar desde um simples briefing político até uma tentativa calculada de eliminar os rivais, ou identificar quem ainda resiste à autoridade militar dele. Enquanto isso, Tyson segue cooperando com a própria comitiva, condizente com a fé inabalável dela em diálogo e influência espiritual. Lazarus, por outro lado, desaparece completamente junto do próprio Rice, levantando teorias que vão desde fuga preventiva até algum tipo de movimento próprio em parceria com a máfia. E, no espaço isolado criado pela besta guardiã de Marayam, Bisque percebe uma tensão escondida no comportamento do guarda do Benjamin e conclui que sair dali pode significar perder o próprio santuário criado por aquela dimensão paralela, já que a habilidade provavelmente carrega alguma limitação de uso único. Então, pensando nisso, ela também opta por colocar em prática algum plano que possivelmente irá causar algum tipo de combate um pouco mais pra frente, já que eles vão desobedecer as ordens diretamente. Bom, agora de volta ao quarto 1014, cerca de 20 minutos depois da própria declaração, Babemina traz a decisão oficial do príncipe Benjamin. O falso príncipe não será responsabilizado, com a punição contra a criança suspensa por enquanto. A rainha Oito, porém, é formalmente acusada de traição, desacata a cerimônia nacional, manipulação da sucessão e ocultação do verdadeiro príncipe. Ela ainda não é presa de imediato, porque o príncipe Benjamin precisa primeiro determinar se ela é apenas uma criminosa derrotada ou a possível mãe regente de um futuro rei, caso a verdadeira Wobble ainda vença a disputa. E é justamente diante desse relato que o Kurapika entende exatamente o que está em jogo. Se o Benjamin acredita que a verdadeira Wobble pode estar escondida em algum lugar do próprio navio, a lei marcial funcionaria perfeitamente como cobertura legítima para vasculhar cada quarto sob justificativa militar oficial. Só que existe um detalhe que incomoda ele profundamente. A reação foi rápida demais, desproporcional até para as próprias irregularidades expostas na sucessão. Isso sugere motivos escondidos, que vão desde a possibilidade do Benjamin já estar envenenado e com pouco tempo de vida, até a hipótese do Hawkenberg já estar manipulando o conselheiro Balsamico por dentro da própria estrutura militar do irmão. Pessoal, eu sei que é muita informação, porém se a gente analisar o que o Furikov falou com o Beyond no início do capítulo, podemos imaginar que tudo está conectado ao primeiro príncipe e a chance dele ter sido o alvo da maldição. Além disso, a desconfiança do Kurapika sobre a real motivação por trás da lei marcial já virou o centro de várias teorias e a primeira delas aponta para um detalhe físico que passou quase despercebido. Parte da comunidade já notou sinais de instabilidade na própria aura do príncipe Benjamin, uma espécie de rachadura na postura de controle absoluto que ele sempre projetou. Juntando isso com o histórico recente de exposição a uma arma biológica em capítulos anteriores e com a possibilidade já levantada de que o Hawkenberg tenha envenenado o próprio Benjamin, a teoria que ganha força é bastante direta. A lei marcial não nasceu de uma estratégia fria, nasceu do desespero. Benjamin pode estar correndo contra o próprio relógio biológico, tentando resolver a sucessão inteira antes que o próprio corpo o traia primeiro. O que explicaria perfeitamente o motivo pelo qual o Kurapika sentiu aquela reação rápida demais para ser só uma resposta às irregularidades expostas. Existe ainda uma segunda teoria, ligada diretamente à maldição revelada no flashback, que resgata algo praticamente esquecido desde o arco de Grid Island. A possibilidade da Nanika ser a única força realmente capaz de desfazer um trabalho tão complexo quanto o de Beyond. Considerando que o próprio Furikov calculou mais de 1000 dias só para decodificar e neutralizar essa maldição através de métodos convencionais, podemos supor que decisões desse tamanho podem acabar empurrando o Killua de volta para aquele mesmo dilema ético que a gente já discutiu em vídeos anteriores. Usar ou não usar o desejo da Nanika para resolver de um golpe só um problema que nenhuma outra habilidade da obra
obra parece capaz de desmontar a tempo. Enfim, de qualquer forma, o capítulo 415 confirma na prática que essa guerra deixou de ser apenas um jogo de eliminação entre 14 herdeiros. Ela virou uma guerra de informação, onde cada verdade chega misturada com uma mentira. Qualquer pessoa pode carregar uma bomba escondida dentro do próprio corpo, e cada decisão tomada agora pode decidir não apenas quem senta no trono de Kakin, mas o próprio futuro da expedição rumo ao continente escuro. Então pessoal, agora é com vocês. Deixa aqui embaixo, você acha que o verdadeiro alvo da maldição de Furikov é mesmo outro príncipe qualquer? Ou você também desconfia que pode ser o próprio Benjamin? Uma outra pergunta, o que é que você acha que o Kurapika disse para o Oito naquela fala que o capítulo escondeu de propósito? No fim, se você chegou até aqui, eu só peço duas coisas: deixa o like e se inscreve no canal. E se você quiser entender um pouco mais qual vai ser o papel do Gon e do Killua durante o arco de sucessão, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.